E aí, gente, beleza? Nesse vídeo improvisado, eu vou explicar por quê. Vou falar das relações entre computação e design, especialmente o que muda para o designer quando ele deixa de ser usuário de ferramenta e passa a ser autor. Se chegou agora, meu nome é Hugo Cristo, sou professor do curso de design da UFES, Federal do Espírito Santo, sou doutor em psicologia e todos os dias eu estou tentando gravar vídeos no trajeto de casa para a universidade para falar sobre design, psicologia, computação e essas relações. Hoje, especificamente, tentei gravar de manhã, tive um problema no cartão de memória e estou tentando gravar na volta para casa, só que eu estou pegando o sol de frente, então pode ser que fique um lixo esse vídeo, mas para não perder a oportunidade e manter a rotina, vou gravar assim mesmo, segura aí, você vai sentir o sol de Vitória em grande estilo na minha cara aqui, talvez funcione, talvez não, mas vamos lá, porque o importante é fazer o registro. A parte mais importante da minha mensagem hoje para vocês é que a computação, ela quando vai para o design, ela tem dois caminhos. E eu escrevi um artigo em 2022 que eu tento defender essa distinção entre algo que a gente chamaria de computação no design e computação do design. A computação do design é o caminho mais comum, é você ser usuário de software. É você pensar em Adobe, Figma, CapCut, Canva, tudo que existe que ajuda o designer a fazer o seu trabalho como ferramenta, está nesse bolo aí. Não temos que criticar isso, faz parte da história, mas é ferramenta. O que você faz dentro de um Photoshop, dentro do Illustrator, de maneira geral, guardadas as devidas proporções, já foi feito à mão, com as tecnologias que foram superadas e que a gente só conta em sala de aula hoje como se fosse história. Quando os computadores pessoais foram planejados nos anos 70, século passado, nos anos 70, né? Você tinha designers envolvidos nesse processo, designers, engenheiro da computação, educadores, psicólogos, e eles estavam profundamente preocupados em oferecer não apenas a máquina, o computador, mas ferramentas de autoria, para que as pessoas pudessem ser autores das suas próprias ferramentas. Para isso, os computadores vinham equipados de linguagens de programação intuitivas, que poderiam ser utilizados sem nenhuma dificuldade. Hoje você compra um celular da Apple ou Android e é um inferno para você começar a programar para esse negócio. No caso da Apple, tem que pagar uma licença de desenvolvedor, senão você não consegue nem distribuir o que você fez. E no caso do Android, que é um pouco mais fácil, ainda assim você tem que baixar uma tonelada de coisas no seu computador e usar uma linguagem de programação que não necessariamente ela é amigável, quase sempre hostil. Isso são barreiras para o usuário médio. E para o designer que não tem uma formação em computação, fica mais difícil lidar com essas adversidades aí. O caso mais simples talvez seja HTML e CSS, tecnologias web, né? A linguagem de marcadores HTML você consegue editar no editor tipo bloco de notas, sem muita dificuldade. CSS também, e os mais avançados vão para JavaScript, aí dão conta. Como que seria a alternativa disso, né? A alternativa, que eu chamo de computação do design, é quando você deixa de olhar para a computação como fornecedora de ferramenta, de software, e passa a utilizar os princípios da computação como se fossem abordagens de projeto. Tá aqui na minha cara o sol de Vitória rasgando. São 33 graus agora, gente. São 5 horas da tarde. É inacreditável como essa cidade é quente, faz calor. Mas vamos lá. O que acontece? Vai ficar oscilando a luz aqui e vocês enfrentem aí, porque aqui é sem improviso, sem edição. O que vai acontecer? Você vai olhar para a computação como se ela fosse uma forma de pensar o mundo, nos termos de processos de informação. Então, o que vai acontecer? Você vai chegar lá e você vai estudar princípios da computação, você vai estudar aspectos relacionados ao pensamento computacional. Isso foi o que eu fiz na minha tese de doutorado. Eu estava interessado em ajudar designers a aprenderem princípios da computação. Ah, Hugo, tem a ver com aprender a programar? Sim e não. Pensar que a computação tem a ver com computadores sempre, com programação, é mais ou menos também a ideia de que você poderia, se usa muito essa analogia, né? Ela é meio imprecisa, mas ajuda aqui. Como se tudo que você precisa saber sobre astronomia são telescópios. O telescópio tem a ver com a astronomia, ele é uma ferramenta que materializa os conhecimentos que tem sobre astronomia, você utiliza o telescópio para você poder pensar questões astronômicas, mas você não pode limitar a astronomia aos telescópios, como você não pode limitar a computação aos computadores e às linguagens de programação. As linguagens de programação são meios, né, para você poder expressar aspectos do seu raciocínio computacional, para você resolver problemas, mas você não precisa estar limitado àquilo ali. A ideia é que a computação, gente, ela surge como uma área que investiga o que pode ser computado.
quais são as propriedades daquilo que é computável. E não necessariamente você vai ficar lidando com questões só da máquina computador. Vale a pena mencionar aí, como questão de curiosidade histórica, que, por exemplo, no espanhol você não chama de computador, né? Você chama computadora, o gênero é feminino, as computadoras. E por que acontece isso? É porque na origem, né, da profissão das pessoas que computavam, sejam em empresas, sejam em aspectos científicos de governo, geralmente eram mulheres responsáveis pelos cálculos. Tem filmes sobre isso, né? A gente conhece as histórias das mulheres pioneiras aí que faziam esse tipo de trabalho. Então você tem uma ideia de que uma pessoa um dia foi um computador e depois você mecaniza uma série de processos. A gente fala sobre de processos de abstração e automação como essenciais da computação também. E aí você vai olhar aí para uma pessoa que desempenhava o papel de uma máquina. E esse desempenho ele é muito interessante porque você tem que pensar que a tarefa que uma pessoa executava enquanto uma computadora, ela também é realizada por uma máquina, implementada por uma máquina. E aí tem a ideia de algoritmo associado. O algoritmo, geralmente as pessoas falam dele como se fosse uma receita, para ficar fácil de entender, né? Como se fosse uma receita de bolo e tal. Mas é um pouco mais preciso do que isso. Vejam, o algoritmo ele precisa ser entendido de uma maneira um pouco mais detalhada e cuidadosa como uma sequência de passos não ambígua, tá? Que ela tem que ser executada em tempo finito, certo? Transformando entradas e saídas de maneira inequívoca. Então, se você apresentar a mesma entrada para o algoritmo, ele te dá a mesma saída, desde que você esteja trabalhando com aspectos que não sejam não probabilísticos aí, mas não vou complicar a vida. Vamos assumir por simplicidade que a gente tem que obter as mesmas saídas dado um conjunto de entradas, tá? E se vocês lembrarem da definição que eu dei para design no vídeo que eu falo sobre o que é design, inclusive recomendo que vocês assistam e também chequem as referências que eu tenho colocado nos comentários de todos os vídeos para ajudar a ampliar a história, eu disse que o design pode ser entendido como a síntese de variáveis contextuais por meio de processos analíticos. Agora você segura o chapéu aí que eu vou entrar no sol a todo vapor, tá, gente? Porque agora eu tô chegando na parte da cidade que já não tem mais prédio alto. Então segura aí que vai ficar feio o negócio. Essa síntese de variáveis contextuais, a gente pode pensar nessas variáveis contextuais como se fossem entradas do algoritmo. Então eu vou pensar um algoritmo como uma forma de resolver um problema de projeto, eu apresento as entradas para ele, e como que são os processos analíticos dessa definição que eu falei? É justamente essas etapas do algoritmo que transformam as entradas e saídas por diversos tipos de transformações que a gente pode pensar, né? O entendimento contemporâneo da computação é nos termos de processos de informação. O mundo, hoje, que a gente vive, ele é marcado por processos de informação o tempo inteiro. A gente tem uma série de dispositivos que nos cercam aí, que não são computadores, no sentido computador desktop, ou laptop, ou mesmo um processador de celular e tal, mas são sistemas embarcados, e que esses sistemas computam, eles transformam um conjunto de entradas em saídas, né? Para você poder, por exemplo, controlar um ar-condicionado, levantar uma cancela. Eu discuto esses processos com meus estudantes quando eles veem a disciplina de design computacional na UFES, para eles entenderem que a computação está em todos os lugares, e que quando você vai pegar uma máquina de café, que você faz um Pix para ela e paga o seu cappuccino, ela transforma as informações que você pressionou, da escolha do café e tal, e o pagamento no funcionamento do dispenser de água, de café, de leite, e te oferece um cappuccino na hora ali. Então tem uma série de dispositivos que nos cercam, que alguém tem que projetar, e nesse caso são designers, engenheiros mecânicos, engenheiros da computação e tal, que são computadores, também computam, mas eles têm uma outra dinâmica aí, que não é essa do desktop, sistema operacional Windows, bonitinho, é uma outra conversa, tá, gente? Então, se a gente olhar aqui, os processos de informação estão em todos os lugares, a gente também pode entender que olhar para problemas de design pela via da computação, a gente pode aplicar esse raciocínio que tem a ver com o desempenho, com eficiência do processamento, de você entender as limitações daquele sistema em termos de tempo de resposta, de capacidade de armazenamento, de, sei lá, latência na rede. Você tem uma série de coisas que a gente constrói e que, se o designer não conhecer esses processos, ele pode fazer algumas sugestões de projetos que são muito frágeis, assim. Então, conhecer os princípios da computação tem muito mais relação com a capacidade do designer conversar com o engenheiro do que ser um programador.
Até porque nessas eras hoje de chat GPT, nem os programadores são tão programadores mais, né? Eles têm terceirizado um bocado das escolhas deles. Agora eu vou ficar com o sol aqui nesse lado de cá, e vocês vão ver parcialmente aí uma historinha. Talvez você consiga até ver um pouco do pôr do sol aqui de Vitória quando eu descer da ponte. E aí, gente, quando a gente vai olhar então a formação do designer para lidar com essa computação do design, eu fatalmente vou lidar com conceitos mais abstratos da computação mesmo. Eu vou ter que aplicar uma série de algoritmos, de procedimentos que existem, sei lá, eu vou trabalhar com teoria das filas, eu vou trabalhar com algum tipo de algoritmo de desenho, sei lá, para fazer otimizar o preenchimento de um polígono, para poder fazer uma renderização de uma imagem. Eu vou trabalhar com questões probabilísticas para poder implementar variações numa obra de arte, ou eu vou desenvolver um jogo que ele muda a dificuldade ou gera de maneira interessante variações nas fases. Então você tem uma infinidade de possibilidades de usar conceitos da computação no design e que nada tem a ver exclusivamente com usar software, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha que, mais cedo ou mais tarde, aprender uma linguagem para você implementar a sua solução de projeto em termos algorítmicos. Então, tem uma história aí que tem a ver, né? A gente pode falar que não tem como abrir mão, mas é muito mais que a linguagem de programação, né? É muito mais. Aqui eu vou pegar mais um trecho de sol intenso e daqui a pouco eu vou entrar numa parte um pouco mais confortável aqui, coberta de certa maneira assim. Então, assim, gente, se a gente for pensar nas possibilidades que a computação traz para o design, a gente tem que lembrar um pouco de que essa chegada da computação nos anos 80 principalmente, né, e saindo das mãos dos engenheiros da computação, né, dos cientistas mais da área da computação, isso chega em todas as áreas. Tem um pesquisador chamado Ken Wilson, que ele defendeu o surgimento de uma ciência computacional dos anos 80. A gente tem aí historicamente a gente pensa que a teoria e a experimentação são dois pilares da ciência. O que o Ken Wilson vai dizer é que você tem a computação como terceiro pilar, ou seja, a gente passa a usar princípios da computação como uma forma de pensar e resolver problemas, de fazer inferências. E não é só escrevendo programa, só fazendo simulação, não é isso. É que quando a gente olha para o mundo e entende que os problemas que a gente tem aspectos computacionais que podem ser resolvidos nos termos de algoritmos, a nossa capacidade até de resolução de problemas ela é contaminada por esses princípios e a gente pode trabalhar assim, né? Como que isso fica no design propriamente dito? Como é que um estudante de design pode aprender a aplicar questões da computação às suas práticas de projeto? A primeira coisa, inevitavelmente, é se aproximar das linguagens de programação que são feitas para designers e que por isso elas têm uma série de facilidades, tem questões de documentação mais simplificada, que tem comunidades ativas, tipo Processing, Open Frameworks, Drawbot, você tem Paper.js, P5, tem um monte de tecnologias criadas para designers que ajudam a dar os primeiros passos, entender um pouco dessa estrutura da computação por meio das linguagens de programação, mas não só. Nós temos computação física, pode dar Arduino, Raspberry Pi, sistemas embarcados de maneira geral, você pode construir coisas, né, que são muito interessantes. E você tem, obviamente, que lidar com alguma dimensão de matemática aí, mas enfim. Na era da IA, gente, então, nós temos ainda mais necessidade de compreender esses processos para saber os limites desse que a IA está sugerindo para a gente e também para poder treinar nossas próprias IAs. Esse conhecimento mais casca grossa que você aprender a programar oferece ajuda a lidar com as ferramentas novas também, que é uma coisa interessante. E daí, para a gente meio que concluir esse vídeo aqui, nesse sol escaldante, a questão mais importante não é se o designer, então, ele vai, não sei, perder a sua relevância por conta da programação, ou se ele entrou no curso de design e ele aprender a programar um desvio. Isso não está mais em questão, né, gente? Nós estamos fatalmente hoje lidando com uma sociedade que está completamente imersa, né, em aspectos computacionais, em processos computacionais de informação, e o máximo que a gente pode fazer para tentar sobreviver essas mudanças rápidas é que esses princípios mais básicos da computação, eles são mais ou menos perenes, eles estão aí há bastante tempo. Boa parte das discussões que a gente tem sobre a computação hoje, elas se originaram antes dos computadores como a gente tem hoje também. Lá na primeira metade do século XX, se fortalece na segunda metade com uma série de avanços importantes, até que os computadores pessoais cheguem ao consumidor final, assim, principalmente os designers, né, lá em meados dos anos 80.
Recomendo muito, então, essa aproximação das linguagens de programação. A psicologia cognitiva tem uma história muito próxima com essas questões da programação, porque a gente também utiliza princípios da computação para fazer modelagem de processos cognitivos. Então, os primórdios da IA coincidem com os primórdios da psicologia cognitiva na interação com os computadores, né? E daí você vai ter muitas pessoas que trabalhavam nessas áreas que migraram depois para projetar os computadores que a gente tem. Então, é uma área meio misturada, assim, né? Então, é muito rico, é muito interessante de se estudar esse encontro do design com a computação e também a psicologia, mas a gente pode, obviamente, dar o destaque devido aos princípios que são mais abstratos, nem tanta programação, e que nós temos uma infinidade de possibilidades hoje. A gente tem muitos cursos online aí que oferecem introdução a esses princípios da computação, inclusive na educação básica, né? A gente tem hoje nas bases nacionais curriculares ali oportunidades de aprendizagem do pensamento computacional pelas crianças, justamente porque não é uma questão só do design da computação ou das áreas tecnológicas, né? A computação está por todo canto, e quanto mais cedo a gente mostrar para as crianças que elas podem olhar para o mundo por essa lente computacional, mais legal. Beleza? Valeu aí por acompanhar mais esse vídeo. Eu vou tentar seguir gravando pela manhã, que é um pouco melhor. Tentei buscar umas áreas de sombra aqui para ver se a imagem ficava menos pior. Estou trocando de lugar a câmera aqui com suportes novos. Devo testar o microfone nos próximos dias para ver se melhora mais a qualidade do som e não fica com essa minha voz parecendo que eu estou falando dentro de uma lata, né? Mas o importante é fazer o registro. Valeu por acompanhar. Deixe seus comentários aí se tem algum assunto específico que tem interesse de ouvir mais sobre o que eu estou falando. E a partir de amanhã eu vou começar a falar de coisas mais aleatórias, menos focadas nesses 3 pilares que eu apresentei, né? O design, a psicologia e a computação, para abordar temas que são um pouco mais gerais e que podem interessar mais gente, beleza? Valeu por acompanhar aí, bota o cinto, respeita os pedestres e cuidado com esse sol. É protetor solar aqui para os capixabas. Valeu!